de algumas coisas que Deus há de nos falar. Jonas. Se você está com dificuldade, como eu, de achar Jonas, ele está entre Miqueias e Obadias. Ajudou, né? Você achou Miqueias, você volta um pouquinho, aí você vai achar Jonas. Vou ver com você. Jonas capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Literalmente, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo tu és? Ele lhe respondeu: Sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Deus, porque ele lhes havia dito. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, se esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram o sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias
e 3 noites no ventre daquele peixe. Bondoso Deus e bendito Senhor, conceda-nos a compreensão desse mover santo e bendito por meio dessa palavra, Deus eterno. Move sobre os nossos corações, ensina-nos a partir desse propósito eterno, para que nós saibamos o Teu mover sobre nós. Nós Te louvamos e Te glorificamos no Teu nome, Pai eterno. Amém. Amém. O livro de Jonas é um dos que mais tem controvérsias. Porque há um episódio, uma situação que é estranha aos olhos comuns. Um homem ficar 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe vivo. Apesar de ter histórias bem semelhantes a essa, não é uma coisa tão simples de você perceber como verdade assim. Mas o que nos interessa, na verdade, e eu vou dizer isso com muita cautela, porque tem muita gente que não entende, não é a história, mas o que Deus move por meio da história contada na Bíblia. A Bíblia, por exemplo, tem parábolas. Tem uma parábola, uma história, que um sujeito foi para o inferno e o outro para o céu, e eles conversam entre si. A gente sabe, olhando o espírito da palavra, que não há possibilidade de alguém conversar com outro alguém, um estando no inferno, outro estando no céu. É uma parábola. É uma história contada para que nós alcancemos as verdades contidas. Aonde? Na palavra de Deus, na mensagem do Altíssimo. E esse texto, ou essa história, começa se referindo a partir de uma mensagem. Eis que o Senhor disse. Nós que somos dessa região metropolitana, mais alocada na Baixada Fluminense, certamente quase todos vocês que estão aqui nessa noite já ouviu essa frase, proferida muito normalmente em algumas correntes religiosas evangélicas. Eis que o Senhor disse. Eis que disse o Senhor. E essa palavra não é só comum nos meios mais pentecostalizados, ou pentecostalistas, melhor dizendo. Essa palavra só no Antigo Testamento, ou esta frase, tem pelo menos 112 vezes uma referência acerca dela. Eis que o Senhor disse, ou veio a palavra do Senhor, o Senhor falou. Em variações de frases, ela é utilizada na Bíblia para mencionar a vontade de Deus. É uma revelação profética de Deus a alguém, a um povo, para que esse povo siga aquilo que o Senhor disse. E isso acontece com Jonas, o profeta. O texto diz que veio a palavra do Senhor ao filho de Amitai, o Jonas, para que ele fizesse aquilo que o Senhor havia dito, que era ir a uma cidade
e falar, e pregar, e anunciar a glória de Deus àquela região. O texto, ele é muito conhecido, ou a história, ela é muito conhecida. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma coisa que eu nunca mais, mas dificilmente eu farei novamente. Eu fui dar aula para as crianças. Aí, né, quando a igreja está começando, a gente tem que, né, bater o corner e ir lá para frente cabecear. E aí cheguei lá e fui falar, eu vou contar para vocês a história de Jonas. Aí um pirralhinho desse tamanhozinho chegou para mim e disse assim, aquele que foi engolido por um peixe, foi cuspido na areia, assim mesmo, debochando de mim. Ele sabia tudo, sabia a história de Jonas todinha. E eu fiquei, o que eu vou fazer agora com esses meninos? Então a história de Jonas ela é muito conhecida de todo mundo. As crianças conhecem a história de Jonas. Assim. Mas a mensagem, lá, o espírito do texto. Porque Deus falou para Jonas ir numa cidade falar da glória, do amor dele, para que ele se convertesse, se arrepender dos seus más caminhos, se arrepender dos seus pecados. Mas aí Jonas não foi para Nínive. Ele fugiu da presença de Deus, pegou um navio e foi para um lugar ou para uma região chamada Tarsis. Mas no meio da viagem no navio, né, deu para perceber no texto, veio um maremoto, o mar se revoltou, todo mundo ficou aterrorizado, os marinheiros, os tripulantes do navio, tirando o peso do navio para ver que saía daquela situação. Cada um fazendo uma oração ao seu Deus, cada um clamando ao Deus de toda a religião, para ver se algum Deus tinha misericórdia deles e não os fizesse perecer naquele mar revolto. E assustadoramente o Jonas estava no porão do navio, tirando a sonequinha da tarde, dormindo, descansando, sem medo algum de perecer como os outros que estavam no mesmo navio. Diante desses acontecimentos, diante dessa relação, dessa revelação de Deus a nós, eu quero chamar a tua atenção para duas coisas contidas nesse relato, que se você realmente prestar atenção e deixar com que isso faça parte da sua vida, isso vai mudar a sua história. É muito simples, mas de tão simples que é, talvez passa sem nós percebermos a profundidade dessa revelação de Deus. Primeiro, por que é que Jonas não quis ir para Nínive? Essa parte alguns de vocês certamente sabem. Nínive, o texto revela que Deus diz assim, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Por que Deus dá esse adjetivo a essa cidade? Por que é que Deus diz a grande cidade de Nínive? Porque ela era grande territorialmente, porque ela tinha muitos habitantes, não só por conta disso, mas porque ela era a capital da Assíria. Quem é a Assíria? A Síria é aquela que você estava aqui na série dos reis de Israel, é aquela que no ano 586 a.C. toma Judá, a parte sul, leva a parte sul para ser vassala, para ser escravizada no seu território. Começa com a Babilônia, mas depois a Assíria toma a Babilônia. Então a Assíria é o grande império opressor. A Síria é o inferno.
O rei da Assíria é o diabo na vida do povo de Deus, na vida daqueles hebreus que estava na parte sul, a parte mais fiel a Deus, a parte da nação, da parte da tribo de Judá, de onde veio a descendência nada mais, nada menos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ninguém quer conversa com a Síria, ninguém quer conversa com os ninivitas, porque é uma cidade cruel. Certamente, muitos dos familiares, dos amigos, dos conhecidos de Jonas foram mortos pela assolação, pela crueldade da Assíria, de quem Nínive é a sua cidade mais importante. Eu não vou para lá. Tá doido? O presbítero Luiz, falei com ele na quarta-feira, ele estava pensando em Israel ano que vem. Eu estava lá fazendo uns cálculos com Ieda lá, né, presbítero? Agora ele está pensando 3, 4, 5, 2 dúzias de vezes de ir para lá para Israel. É perigoso. Não é tão silente assim para essas terras. Então eu vou para Nínive? Não vou. Lá eles não gostam de povo hebreu. Lá eles maltrataram os meus descendentes, os meus ascendentes. Eu não vou. Essa é a primeira razão pela qual o profeta Jonas não quer ir para Nínive. Mas Jonas também não quer ir para Nínive porque eles não são merecedores. Eles não são merecedores que eu vá lá e prego o evangelho para eles. Na verdade, Deus, eu quero que eles morram. Eu quero que tu jogue fogo lá em Nínive e consuma todos eles. Eles são arredios à sua palavra, eles não amam a ti, eles têm outros deuses. Tanto que muitos daqueles que eram de Nínive estavam no navio e clamavam pelo seu Deus. Então lá não tem cristão, lá não tem gente que teme a Deus, parafraseando para o dia de hoje, lá tem gente que afasta a tua presença, lá só tem gente que blasfema sobre o seu poder, que debocha da tua santidade. Eles não são merecedores do seu amor, não há meritocracia neles. O terceiro motivo, e talvez mais singelo, é que Jonas, no capítulo 4, você vai perceber isso. Jonas disse: Deus, tu não precisa de mim, não. Por que você quer que eu arrisque a minha vida, que eu coloque a minha pele em risco? Não precisas de mim. Se tu quiseres, tu vai lá e converte todo mundo. Se tu quiser, e se eles não se converterem, você vai lá e mata todo mundo. Tu és Deus Todo-Poderoso, soberano. Então ele não vai lá por medo. Ele não vai lá porque ele tinha um espírito do acusador. Assim, eles não merecem. Eles têm que ser, se há alguma coisa que tem que ser acerca da vida deles, é uma penalidade. Você tem que dar uma sanção, um castigo neles. E por fim, ele se comporta como um juiz. Ele disse: olha, tu não precisas de mim. O que tu queres me usar? Mas Deus havia dado uma ordem para Jonas. Porque profeta profetiza. Porque Jonas tem que anunciar a glória de Deus. Porque Jonas tem que falar do amor de Deus. Não importa quem é que é, não importa o que eles estão fazendo, não importa quem eles são. Importa obedecer o que o Senhor disse. Nós somos da igreja presbiteriana. E nós, se você entendeu, cremos que Deus sabe de todas as coisas. Ele é soberano, de forma que Ele sabe todo mundo que vai se converter, e Ele sabe também quem nunca vai se converter, mas você e eu não sabemos. Então nós pregamos a toda a criatura, em tempo e fora de tempo. Porque nós só obedecemos, ou devemos obedecer o que o Senhor disse. Jonas, obedece.
Não cumpre a ti analisar, não cumpre a ti mensurar, não cumpre a ti dizer o que pode e o que não pode, quem eles são ou quem eles não são. Não cumpre a ti dizer se eles merecem ou se eles não merecem. Não cumpre a ti analisar o meu perfil, se eu posso converter, se eu não converto. Não cumpre a ti, Jonas, obedecer e depois e falai a ele, arrependei-vos. Você já percebeu que o Jonas não está aqui nessa noite. Quem está aqui nessa noite somos nós. E que essa palavra não é para o Jonas mais, é para cada um de nós, que o Espírito de Deus trouxe aqui nessa noite, dizendo: cumpre a cada um de vocês não analisar, não dizer quem pode, quem não pode, quem merece, quem não merece, quem tem que ser castigado, quem não tem. Não cumpre a você e eu fazermos isso. Cumpre a nós fazermos o que o Senhor disse para fazer. E depois de pregar o Evangelho a toda criatura, não importa raça, nação, não importa nada, absolutamente. Só tem que ser gente. Você não precisa, Jonas, pautar a minha pauta. Você não precisa dizer como que eu tenho que fazer, Jonas. Você não precisa também temer, Jonas. Você não precisa temer. Você não precisa ficar com receio. Estou brincando com o meu presbítero ali. Eu acho que ele também não tem que ir para Israel, não. Assim. Mas se o Senhor mandar, Ieda, se o Senhor dizer, Luiz, vai, aí pode ir. E pode ir sem medo, sem receio, presbítero. Porque o Senhor quem envia, Ele cuida. O Senhor quem envia, Ele protege. O Senhor quem envia, Ele dá a direção. Porque cabe-nos apenas obedecer a Deus. Você estava aqui na quarta-feira, a gente conversou um pouquinho sobre a origem da guerra. E a gente viu que a origem da guerra, apesar dos comentaristas políticos dizerem que foi lá na tomada do Império Otomano, nós sabemos que começou na Agar, ou mais possivelmente na Sarai e na Agar. No Ismael e no Isaac. E por que é? Qual a grande razão? A desobediência de Sarai. A desobediência leva a gente para a guerra. A desobediência leva a gente, a desobediência a Deus leva a gente ao desespero da caminhada. A desobediência a Deus tira a esperança do coração. A desobediência a Deus coloca a gente dentro de um navio com a intenção de chegar no lugar, mas no meio do caminho há um maremoto onde a nossa vida começa a ficar em risco. Jonas desobedece a Deus. Deus manda ele ir para um lado, ele vai para o outro. Deus manda ele ir para frente, ele caminha para trás. Ele faz o que Deus não havia dito para ele fazer e deixa de fazer aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Sempre quando nós nos envolvermos nesse quesito extremamente pessoal, de querer fazer segundo a nossa vontade, em detrimento da vontade de Deus, esse egoísmo do ser, pode ser que a gente entre numa rota de naufrágio. Pode ser que a gente comece a colocar toda a nossa esperança, todo o nosso propósito, todo o propósito que ocupa o nosso coração em risco. Tu não precisas de mim, tu quiseres, tu fazes. Não, é verdade. Deus não precisa de mim, de você e de nenhum de nós para fazer o que Ele quer que seja feito. Mas louvado, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que assustadoramente escolheu você, escolheu a mim, escolheu a cada um de nós, para sermos instrumentos dEle, para transformarmos essa terra. Eu não sei por que Deus nos escolheu, meus irmãos, mas Ele nos escolheu. A prova disso que você está aqui nessa noite. A prova disso que Ele tirou você da sua casa e trouxe você aqui para você ouvir essa palavra.
para dizer, eu escolhi você, mas eu não tenho condições. Não, mas não é as tuas condições que são levadas em consideração. Mas eu não tenho capacidade, não são as suas capacidades que são levadas em considerações. Mas eu não posso, não é se você pode ou não pode. Sou eu quem te escolheu. Não tem a ver com a tua capacidade, com o teu jeito. Não tem a ver com a minha escolha. E eu te escolhi. E só há um jeito de você ser feliz de fato. Caminhar no caminho que eu tracei para a sua vida. A segunda coisa é que a gente precisa perceber no texto, porque não só porque ele não vai para Nínive, mas porque ele foge, porque ele poderia não ir pregar e permanecer em Nínive, permanecer lá na região, o próximo. Ele foge, ele vai o mais distante que ele pode. E a Bíblia diz que ele foge da presença de Deus. E a gente tem que parar e perceber que ninguém pode fugir de Deus. De Deus ninguém pode fugir, porque Deus é onipresente. Diz lá o salmista, se suba aos céus tu estás, se for mal profundo tu estás. Enfim, não tem como fugir de ti, porque tu estás em todos os lugares. Mas o texto está dizendo que há a possibilidade de alguém fugir da presença de Deus. E pode parecer ser a mesma coisa, mas há um significado diverso. Fugir de Deus, os olhos do Senhor estão em todo lugar, não há como. Mas da presença, a presença é a manifestação da glória. É a manifestação vigente de Deus na vida. Então toda a humanidade está debaixo dos olhos de Deus, mas nem todo mundo está na presença de Deus. E é na presença de Deus que milagres acontecem, por exemplo. É na presença de Deus que vidas são transformadas. É na presença de Deus que algo de novo acontece na terra. Acontece na vida. Jonas foge da presença de Deus. E por que é que ele foge da presença de Deus? E não somente da presença dos ninivitas, que certamente o ameaçavam, ou ele entendia que o ameaçavam. Jonas foge da presença de Deus primeiro, porque ele tinha consciência daquilo que ele havia feito. Ele sabia. Ele conversou com os marinheiros, dizendo que Deus havia dado uma ordem para ele, ele estava fugindo. Os marinheiros contaram isso. Ele sabia que tinha feito uma bobagem. Ele sabia que não fez o que deveria ter feito. E fez o que não deveria ter feito. A prova disso, enquanto todo mundo estava apavorado, com medo do navio naufragar e as suas vidas serem ceifadas, ele estava dormindo, porque ele sabia. Uma das boas coisas da vida, meus irmãos, é nós olharmos para dentro de nós e entendermos e reconhecermos quem somos. Em algumas vezes, alguns de nós nos ensoberbecemos diante das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Tu já viu aquela expressão assim? Bateu, levou, tá? Eu não levo desaforo para casa. Sabe, aquele negocinho? Pronto, falei. Falo mesmo, tem que ouvir. Essas coisas assim, sabe? A gente fala isso com uma arrogância peculiar. Só que a gente não sabe que isso é a nossa fraqueza. Isso e mais outras coisas que eu poderia dirimir aqui em exemplos. Quando você se expressa e você fala, o diabo fala assim, dá aquela risada de Papai Noel.
Com esse eu não vou ter muito trabalho. Com essa eu não vou precisar ter muito esforço. Enquanto nós deveríamos viver na direção contrária dessas expressões, dessa forma de ser, para que o diabo tenha tanto trabalho conosco a ponto de desistir de nós. Ele foge, ele tem consciência, mas ele também não toma nenhuma atitude. Ele fica lá dormindo no porão do navio. Ele não faz aquela tríade que a gente já conversou aqui. Ele tem consciência, mas ele não confessa. E se ele não confessa, ele não se arrepende. Se ele não se arrepende, ele não tem acesso ao perdão. Mas Deus, nosso Deus, Ele é muito bom. Ele faz o mar se revoltar. Ele faz as ondas se avolumarem. Ele coloca desespero na tripulação e nos marinheiros. Ele coloca a vida sob risco. E alguém diz assim: olha, tem algum Deus aqui aborrecido. E quando vê que ele é o único que não está preocupado, falou: rapaz, você é o primeiro suspeito desse negócio aqui. Por que você não está preocupado? Da onde você é? De onde você veio? Quem é o seu Deus? Aí ele confessa: é por causa de mim mesmo, porque eu estou indo para onde Deus havia dito para eu não ir. E aquilo que ele disse para eu fazer, eu fugi de fazer. Eu estou fugindo da presença do meu Deus. O meu Deus, sabe quem é? O meu Deus é o único Deus, o Senhor do céu e da terra. Tá, e o que a gente faz então? Então, não adianta jogar as cadeiras, jogar o peso do navio. Vocês têm que tirar eu do navio. A ira está sobre mim, não é sobre o navio. E aí joga ele no mar. Às vezes, quando nós não reconhecemos em nós aquilo que desagrada a Deus, o próprio Deus se encarrega de nos dar essa consciência. Mas às vezes, e por muitas vezes, Ele joga a gente no mar. Ele joga a gente na calamidade. E às vezes a gente pensa que essa calamidade, a gente pensa que esse tormento, a gente pensa que essa dificuldade, que essas ondas volumosas que estão sobre a nossa vida é obra do diabo. Mas não, é obra de Deus para que nós o reconheçamos como Deus e vivamos segundo o teu propósito e segundo o seu querer. Aí ele vai para o mar. Aí chega no mar, a misericórdia de Deus coloca um peixe grande no mar, que não deixa ele se afogar, porque certamente era isso que ia acontecer com ele. O peixe vai, traga ele, creia pela fé. E lá dentro do peixe, lá quando as coisas estão muito ruins, que ele não vê nenhuma saída, na escuridão do estômago, ele não tem alternativa. Ele clama por um único, que é aquele que tem misericórdia. E Deus é benevolente com ele. Deus trata ele como filho, mesmo diante da sua rebeldia, mesmo diante do seu pecado e mesmo diante da sua desobediência. Mas isso não é para que ele diga assim: ah, então tá tudo bem. Não, é para que de uma vez em todas, eu e você, os Jonas dessa vida, tenhamos consciência de quem é o Deus da nossa história. É mais ou menos como aquela parábola que está intitulada em algumas bíblias como a parábola do filho pródigo. Vocês sabem que aquele texto negritado, aquele subtítulo não é bíblico. E eu acho que nesse caso os irmãos se equivocaram, porque esse texto deveria ser o texto do pai amoroso. Porque é a história de uma família, de um pai e dois filhos.
O mais novo pega dinheiro do pai e gasta de maneira irresponsável. E aí acontecem as coisas, uma crise econômica no mundo, de forma que ele fica passando fome e comendo lavagem com os porcos. Aí ele volta e pede para o pai ter misericórdia dele, para o pai colocar ele como um dos seus trabalhadores, como um dos seus empregados. Mas aí o pai pega ele e fala assim: vai lá e na boutique mais requintada e compra uma roupa de grife para ele. Vai lá na sapataria melhor da região e bota uma sandália, um sapato bonito nos pés dele. Além disso, coloca um anel no dedo dele, um anel lá com brasão da família, para dizer que ele é meu filho. Além disso, faz uma festa de comemoração para ele. Aí o filho mais velho fica triste. O filho mais velho: como é que você trata esse injusto, como é que você trata ele assim? Ele tem que tomar uma surra. Não, meu filho, você não entendeu. Eu sou misericordioso. É mais ou menos lá na sua casa, quando seu marido, seu filho te irrita, mas aquela irritação boa, sabe? Dá vontade de mastigar. Mas aí vem o Espírito de Deus e fala assim: não, ao invés de você tratar na mesma moeda, trata na outra, numa moeda santa. Aí você fala: quer saber, hoje eu vou fazer a comida que ele mais gosta. Aí você faz aquela carne assada com nhoque. Aí ele chega, aí olha assim, ó: tô com fome não. As lágrimas vêm nos olhos e o fel no coração. Aí você fala: amanhã nem janta eu não faço. Mas aí vem o Espírito de Deus e fala: você não, amanhã. Tem que falar das meninas também, né? Que as meninas também irritam nós, não? Ao dia que ela irrita nós, você chega em casa, você compra um buquê daquelas. Se ela gostar de flores, né? A maioria gosta. Compra aquele buquê bonito, um laço vermelho, dizendo: eu te amo de todo o meu coração. E leva. Aí ela olha assim: bota aí. Aí o Espírito. Aí o que você faz no outro dia? Eu vou dizer o que você tem que fazer, meninas. Você fez a carne assada com nhoque, ele gosta. Ele fez, foi pirraça. Amanhã você vai fazer não só a melhor comida, você vai fazer a melhor sobremesa, que ele gosta também. Amanhã, sabe o que você vai fazer, menino? Você não vai levar um buquê de rosas, você vai encher a casa de rosas para ela. Eu vou dizer por que você vai fazer isso. Porque o Espírito de Deus está em você. E se o Espírito de Deus está em você, você não vai fazer como Jonas. Esse povo tem que morrer, eles são assassinos de profeta, eles não merecem o teu amor. Ou o irmão mais velho, ele não merece a tua compaixão, ele não merece a tua piedade, Pai. A menos que você não queira resolver a vida, a menos que você queira que todos os ninivitas vão para o inferno, que você não se reconcilie com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com o seu filho, ou com quem quer que seja. Aí tudo bem, vai pelo caminho de Tarsis. Agora, se você quiser ir pelo caminho de Deus, você vai até correr o risco. Você vai até colocar a tua vida sobre risco lá com os ninivitas.
Mas a palavra do Senhor diz assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e dele somos ovelhas do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios, na sua presença, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. É por isso que o nosso coração tem que estar cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, porque eu e você somos filhos eleitos e eleitas do Senhor. Quando Deus manda a gente ir para Nínive, nós não fugimos da presença deles e vamos para Tarsis, porque Tarsis é uma terra desconhecida. Mas Nínive, mesmo que haja perigo lá, o Senhor vai estar conosco. Em Tarsis você vai estar sozinho, mas em Nínive Ele estará contigo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ficar em pé.